Aqui a gente já finalizou a parte dos aumentos, né? Que é a parte, isso aqui é a parte lateral, aqui é a parte do decote, e aqui é a parte que vai ficar bem em cima do nosso seio. Então, como é que nós vamos fechar essa parte aqui? Nós precisamos da medida do nosso busto menos 10%, tá? Eu tô fazendo com 10%, você pode fazer até com 15%, se você quer ele mais justinho, 10% se você quer ele mais larguinho, tá? Eu gosto dele mais larguinho, então tô fazendo com 10% de redução. Na minha medida, que é 120 de busto, tamanho 50, pro meu tamanho, que é o tamanho 50, eu tenho 120 centímetros de busto. Menos 10%, eu vou ter 108 centímetros de busto já reduzido. Aqui eu tenho... Aqui, pronto, eu já tenho. Vamos medir. Aqui, daqui dessa ponta você abre bem ele dessa forma, para que ele fique bem ajustadinho. Eu tenho aqui já 64 centímetros prontos. Então eu preciso fazer um cordão de correntinhas com o tamanho que complete esse 64. Então eu pego lá o meu 108 e diminuo 64, que é o que eu já tenho pronto. Eu vou precisar, no meu caso, de 44 correntinhas para fechar os 108. Aí você tem que fazer o cálculo do seu tamanho aí, tá bom? Aqui eu já fiz as minhas 44 correntinhas. Eu vou precisar de 44 centímetros de correntinhas para fechar os meus 108. Mas esses 44 centímetros que eu fiz aqui precisa ser múltipla, a quantidade de correntinhas precisa ser múltipla daquela quantidade que a gente estipulou lá no início, que é a quantidade de correntinhas para cada motivo. No meu caso aqui é 10. Tá? No meu caso aqui é 10 correntinhas para cada motivo. Você vai calcular a sua quantidade e vai fazer. Fez aqui a quantidade de correntinhas múltiplas da quantidade de correntinhas que você precisa para cada motivo, você vai adicionar mais metade desse valor. Você vai adicionar mais metade dessa quantidade de correntinhas aqui. Dessa aqui. Vamos lá, exemplo. No meu caso aqui, eu preciso de um múltiplo de 10, que foi o número que eu estipulei. Fiz aqui 60 correntinhas, que é o tamanho que eu preciso para completar meu busto. Mas eu preciso de 60 correntinhas mais metade de um motivo, que é para fechar esse motivo aqui. Quanto que é metade do motivo? 5 correntinhas. Aí você vai fazer o seu cálculo ali. Se for, por exemplo, aqui eu preciso de 8. Eu estipulei 8 correntinhas para cada motivo. Então você vai fazer um múltiplo de 8 mais metade desse 8, que é 4. Se você escolheu 6 correntinhas para o seu motivo, você vai fazer um múltiplo de 6 mais 3, que é metade de 6. Entendeu? Eu fiz aqui, no meu caso, deu 60 correntinhas, mais metade de 10 é igual a 5. Então fiquei com 60 correntinhas mais 5, no total de 65 correntinhas. Aí vou virar elas todinhas pra cima assim, pra não torcer. Com muito cuidado. Vou prender ela desse lado aqui. Certinho, não quero que ela torça. Então, desse jeito aqui. Prende aí com ponto baixíssimo. E arremata o fio. Pronto. Você já fechou o seu busto. Certo? Agora nós vamos iniciar os motivos na correntinha primeiro, para ficar mais fácil da gente identificar aqui quais são os motivos da parte das costas. Então você vira ela desse jeito, aqui é o decote, com as correntinhas viradas para cima. Você vai pegar e vai começar a trabalhar do motivo para as correntinhas. Aqui o meu motivo é um leque, então eu vou fazer leque sobre leque aqui. Vou prender meu fio. E vou subir 3 correntinhas, vou fazer um leque sobre leque, né? 3 correntinhas porque vale um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Uma correntinha e vou fazer 5 quadradinhos que eu preciso para finalizar meu motivo aqui. Só que aqui você tem que observar que estamos fazendo motivos intercalados, certo? Leque, diminuição, leque, o próximo vai ser uma diminuição. Então essa diminuição, então o quinto quadradinho aqui depois do leque, temos que fechar numa diminuição, tá? Então vamos seguir fazendo. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui eu já tenho 3, uma correntinha, um ponto alto. Ó, vocês conseguem ver que bateu certinho? Ó, aqui eu tenho 4. O meu quinto quadradinho vai fechar numa diminuição, que eu vou pegar esse espacinho, que é o último do motivo que já tá pronto, fazer meio ponto, laçar a linha, vou vir na primeira correntinha, que é o ponto do motivo que estamos iniciando, e vou fazer uma diminuição. E vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz no início. Uma correntinha por uma correntinha de base. Um ponto alto. Vamos seguir fazendo. Uma correntinha. Pula uma de base no próximo espaço. Um ponto alto.
Temos 4, ó, 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, laçar a linha, pular uma de base. Vou vir aqui e vou fazer meio ponto. Laçar a linha, pular uma de base na seguinte, vou fazer mais meio ponto e fechar os dois juntos. Exatamente igual a gente fez lá no início. Uma correntinha, vai pular uma de base, no próximo faz um ponto alto. Vou pular uma de base e vou fazer um leque. Uma correntinha, pulo uma de base, vou fazer mais 4 quadradinhos e o quinto eu vou fechar numa diminuição, porque aqui a gente tem um leque. Correntinha e vou fazer uma diminuição, porque já temos o leque aqui. Então, vou laçar a linha, pular uma de base, fazer meio ponto, laçar a linha, pular uma de base, meio ponto, e vou fechar os dois juntos. Uma correntinha, e vou seguir fazendo 4 quadradinhos. E o quinto a gente vai fechar num leque. Um, dois, três, quatro, 5, certinho. E agora a gente tá quase chegando no final aqui, ó. Vamos fazer uma correntinha. Lembrando que a gente tem que ter uma diminuição, tá? Porque aqui, ó, temos um leque aqui e um leque aqui. Então, o nosso próximo motivo tem que ser uma diminuição. Então, você tem que ficar bem atento aí na sua quantidade de correntinhas, porque faz toda a diferença aquele número que eu falei no início. 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma correntinha, laçar a linha, pular uma de base. Aqui, ó, minha última correntinha aqui. Bateu certinho. Essa aqui é a minha última correntinha, ó. Aqui já é o ponto alto que finalizamos o motivo anterior. Então, vou pegar aqui, vou fazer. Fiz uma correntinha, pulei uma de base. Meio ponto. Uma de base, fiz meio ponto. Lacei a linha, vou vir aqui no espaço. Nesse espaço aqui, que já é o primeiro ponto do motivo seguinte, fazer mais meio ponto. Fechar os dois juntos. Uma correntinha e vou seguir fazendo a repetição, ó. Depois da diminuição, eu preciso de 5 quadradinhos com o quinto fechando no leque. Vamos ver quantos eu tenho aqui já? 1, 2, 3, 4. Meu quinto vai fechar exatamente dentro do leque. Ficando assim. Cheguei aqui onde eu comecei, né? Eu comecei pelo meu leque. Vou fazer uma correntinha e vou prender aqui na terceira correntinha que fizemos para subir. Você vai caminhar com pontos baixos até o leque. Vai subir 3 correntinhas, vai virar o trabalho. E vamos fazer outro leque aqui dentro. Dois pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha e vamos seguir fazendo o mesmo padrão que a gente já está trabalhando desde o início. Agora vai ser carreira de repetição até o final. Não vai aumentar mais nada, tá? Agora você vai trabalhar dessa mesma forma até completar a altura do seu busto. A altura do meu busto aqui é 29. Então você vai pegar a altura lá na tabela que eu deixei na descrição, tem lá a sua altura de busto relativa à sua circunferência de busto, né? Você vai olhar a sua circunferência, vai naquela mesma coluna, vai procurar a sua altura de busto e vai tirar 10 centímetros dessa altura. Vai ser o tanto que nós vamos trabalhar antes de trocarmos a agulha. Porque nós vamos trocar a agulha pra dar uma afunilada na cintura, tá? Feito aqui os meus 26 centímetros, né? Que é a altura do meu busto, menos 10%. Eu vou trocar a agulha. Eu estava trabalhando até agora com a agulha número 3, tá? Então, nós vamos trocar a agulha pela 2,5. Para dar uma leve afunilada na cintura. Se você tiver a cintura muito mais fina que o seu busto, você troca pela agulha número 2, tá? Ou pela agulha um número menor do que você está usando. Se você quer uma leve acinturada apenas, você troca por uma agulha meio centímetro menor do que você está usando, meio milímetro menor do que você está usando. Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, no meu caso aqui, com a agulha 2,5. Aí, como você vai saber por quantos centímetros trabalhar? Tô fazendo um tamanho 50, então vou lá na minha tabela. Vou procurar lá na direção do tamanho 50, a altura do corpo, tá? Pro tamanho 50 é 45 centímetros. Porém, eu vou tirar desses 45 centímetros 5 centímetros só. Eu não vou fazer redução com porcentagem, porque na altura, redução com porcentagem, a partir do busto, pode ficar um pouco curta. Então, eu prefiro tirar só 5 centímetros. Pra mim, está ótimo. Se você quiser que ele desça mais acinturado, até um pouco pra baixo da cintura, você pode fazer com a altura normal, tá?
sem reduzir, sem nem fazer nenhuma redução. No meu caso aqui, eu vou reduzir 5 centímetros apenas. Você pode reduzir entre 5 e 10 centímetros no máximo, tá? Você vai pegar e reduzir entre 5 e 10 centímetros no máximo da sua altura de corpo. Que no meu caso aqui, como eu tenho 45, eu vou tirar 5 centímetros e vou ficar com 40. Então, eu vou medir daqui do decote até aonde eu vou trabalhar, né? Até chegar aos 40 centímetros, que é pro meu tamanho, né? Eu vou vir trabalhando até chegar aos 40 centímetros. A partir da medida que eu já tenho aqui, né? Aqui eu já tenho a minha medida de busto, vou completar com a medida da cintura e depois nós vamos voltar a trabalhar com a agulha número 4 para abrir pro quadril, tá bom? Então, eu vou começar a trabalhar aqui com a minha agulha número 2,5. Vocês entenderam o cálculo? Se ficar alguma dúvida sobre os cálculos, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu respondo vocês, tá? Você vai caminhar com pontos baixos até o leque. Vai subir 3 correntinhas, vai virar o trabalho. E vamos fazer outro leque aqui dentro. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha e vamos seguir fazendo o mesmo padrão que a gente já está trabalhando desde o início, na diminuição. Quando você terminar, você vai seguir, vai fechar aqui, vai caminhar com ponto baixíssimo até dentro do leque, vai subir outro leque, virar o trabalho e seguir fazendo esse mesmo padrão até completar a altura da sua cintura, tá bom? A altura da sua cintura, menos 5 ou menos 8 centímetros, tá? Eu escolhi tirar só 5, porque eu quero que ele desça mais ajustado até ali perto do umbigo. Então, eu tirei só 5 centímetros da minha cintura. Ou seja, você tem que pegar e medir daqui do seu decote até o final da sua carreira. E ela tem que ter aqui a altura da sua cintura que tá lá na tabela, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui essa repetição, porque agora é só repetição, tá? Repetição dos mesmos pontos de cima. Até eu completar os meus 40 centímetros e volto com vocês, tá bom? Vai ficando assim. Quando eu terminar aqui, vocês vão ver como que ele vai dar uma funilada, que é a parte da nossa cintura, que é melhor usar essa técnica de troca de agulhas do que você fazer a diminuição ou aumento, porque aí vai acabar tirando o desenho da roupa, entendeu? E a gente quer manter essa mesma quantidade de quadradinhos por todo o trabalho. Então, nós temos que seguir fazendo essa troca de agulhas pra fazer a modelagem do corpo, né? Tá? Aí, se você não quiser fazer essa troca, você só vai pegar e vai seguir reto até chegar no comprimento que você quiser, tá bom? Essa troca de agulha ela é opcional só pra quem quer dar uma cinturada no modelo, tá? Mas se você quiser fazer ele direto, não tem problema, ele só vai ficar um pouquinho mais larguinho, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês pra mostrar como é que tá ficando. Já completei aqui os meus 40 centímetros que eu precisava, tá? Do decote até a altura da minha cintura, tá? Deu 40 centímetros, que é aquela medida da tabela que eu expliquei pra vocês no início do vídeo. Vou finalizar minha carreira aqui. Essa aqui é a minha última carreira. E vou trocar a minha agulha, tá? Agora eu vou pegar uma agulha número 4 pra começar a abrir o quadril, tá? Então você vai apenas trocar de agulha. Eu comecei com a agulha número 3, passei pra 2,5 e agora eu vou trabalhar com a número 4. Vamos fazer da mesma forma até atingirmos a altura que desejamos pro nosso vestido. Vai caminhar até o... Você vai caminhar com pontos baixíssimos até dentro do leque. Vai subir 3 correntinhas, virar o trabalho. Vai fazer leque sobre leque. 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos. Uma correntinha e vai seguir repetindo o mesmo padrão que estamos trabalhando desde o início da nossa peça. Uma medida boa aí é a partir da cintura, tá? Você vai marcar aqui a partir da cintura, né? Que é essa carreira onde a gente começou a aumentar. Você vai trabalhar por cerca de 45 centímetros, mais ou menos, até o final, tá? Mas estou falando pra mim um vestido mais curtinho. Se você quiser um vestido mais longo, aí você vai aumentando conforme o seu gosto, tá? Eu vou fazer aqui essa parte e volto com vocês, tá bom? Eu decidi não elastizar a parte de trás, porque pra mim não vai precisar, tá? Aqui ficou bem justinho. Aqui também na cava não vai precisar de elástico, no meu caso, porque ela ajustou bem ao corpo. Mas se você vê que vai precisar de ajustar, ou se você estiver fazendo para uma cliente, eu aconselho vocês a elastizarem essa volta toda, tá? Mas no meu caso aqui, eu não vi necessidade de elastizar. Apenas vou trabalhar ela com a agulha menor, tá? Eu no meu caso, não vi necessidade de colocar o elástico, porque ele ficou bem justinho aqui, a modelagem encaixou bem, não vou precisar colocar. Mas se você quiser, não tem problema, tá? Inclusive aqui no perfil também já tem um vídeo ensinando a elastizar. Então, como é que eu vou fazer esse acabamento?
ele vai ser todo em ponto baixo, tá? Eu vou fazer ele todo em ponto baixo. Então, eu vou começar aqui pelas costas. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Já prendi meu fio, fiz uma correntinha. Vou vir aqui nesse espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos baixos. No próximo espaço, 2 pontos baixos. E assim eu vou fazendo por toda a volta, tá? Vou fazer aqui toda a volta, vindo aqui pela cava, passando pelo decote, descendo na outra cava e finalizando aqui, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na parte do nosso decote, nós vamos aproveitar essa carreira de pontos altos, já vamos subir a alça, tá? Depois nós vamos voltar trabalhando ela em pontos baixos e seguir aqui fazendo a nossa carreira. E aqui do mesmo lado vamos fazer, e aqui do outro lado, outra alça. Cheguei aqui, ó, no último ponto da lateral. Ó, cheguei aqui no último ponto da lateral. Aqui já é o ponto que sobe pro decote. Eu vou subir 50 centímetros de correntinhas, que pra mim é o suficiente. Se você quiser subir mais, não tem problema, pode fazer uma correntinha maior, tá? Mas pra mim 50 centímetros é o suficiente. E vou voltar trabalhando essa correntinha em pontos baixos, tá bom? Então eu vou fazer aqui 50 centímetros, virar e vir trabalhando pontos baixos. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como é que a gente vai continuar. Olha, tô chegando aqui no final da minha alça e vou prender ela dentro do primeiro espaço do decote, dessa forma, ó. Vou prender aqui, com ponto baixo, e vou seguir trabalhando novamente ponto baixo para cada espaço de base, até chegar lá do outro lado, fazer o mesmo procedimento. Subir a alça, né, 50 centímetros de correntinha, vou estar trabalhando pontos baixos e fazer a lateral até chegarmos aqui no final das costas. Vou terminar o meu aqui e volto com ele no corpo para vocês verem como é que ficou.